Eu estava parada na porta do restaurante do hotel, com o cardápio luxuoso ainda na mão, assistindo meus próprios filhos rindo enquanto faziam um brinde ao sucesso do plano para se livrar de mim durante a viagem. Eles não me viram ali. Não viram que eu tinha escutado tudo. Não imaginavam que aquelas taças de champanhe que celebravam minha exclusão tinham sido pagas com o dinheiro da venda do meu anel de 40 anos de casamento. E certamente não sabiam o que eu estava prestes a fazer. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou 3 meses atrás, quando recebi uma ligação do meu filho mais velho, Eduardo. Eu estava na minha pequena cozinha, preparando o almoço que comeria sozinha, como fazia todos os dias desde que meu marido faleceu. A solidão tinha se tornado minha companheira constante, e quando o telefone tocou, meu coração se encheu de esperança. "Mãe, tive uma ideia incrível!" A voz dele soava animada. "O que acha de fazermos uma viagem em família no próximo feriado, todos juntos, como nos velhos tempos?" Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Fazia tanto tempo que não me sentiam incluída nos planos dos meus filhos. Os jantares de domingo tinham se tornado cada vez mais raros, as ligações mais curtas, as visitas quase inexistentes. Meus netos cresciam sem me conhecer de verdade. "Seria maravilhoso, filho." Tentei disfarçar a emoção na voz. "Vocês já escolheram um lugar?" "Sim, encontrei um resort incrível na praia. 5 dias, pensão completa, piscinas, restaurantes, atividades para as crianças." Seria perfeito. Enquanto ele descrevia o hotel dos sonhos, eu já imaginava os momentos que poderíamos compartilhar. Cafés da manhã em família, tardes na piscina com meus netos, conversas noturnas com meus filhos. Talvez, finalmente, pudéssemos nos reconectar. "Só tem um pequeno detalhe, mãe." Eduardo fez uma pausa. "O hotel exige que a reserva seja feita no nome de uma única pessoa. A senhora poderia cuidar disso? Nós te reembolsamos depois, claro." Sem hesitar, concordei. Eu faria qualquer coisa para ter minha família de volta. Naquela mesma tarde, liguei para o resort. A reserva para 4 suítes por 5 dias, incluindo todas as refeições e atividades, custava 15.700 reais. Minha pensão mensal era de apenas 2.800 reais e minhas economias mal chegavam a 5.000. Mas eu estava determinada a fazer aquilo acontecer. Nas semanas seguintes, vendi praticamente tudo o que tinha valor. O aparelho de jantar que havia sido da minha mãe. A televisão nova que comprei no ano anterior. E, finalmente, o meu bem mais precioso. A aliança que Carlos havia colocado no meu dedo há 40 anos com um pequeno diamante que cintilava à luz do sol. "Dona Teresa, tem certeza?" O joalheiro me olhou com preocupação quando coloquei o anel sobre o balcão. "Este anel tem um valor sentimental imenso." "Tenho certeza, seu Mário. Algumas coisas são mais importantes que lembranças." Eu sorri, pensando na felicidade que estava prestes a comprar. Por 4.500 reais, vendi 40 anos de história. Junto com minhas economias e um pequeno empréstimo, consegui pagar pela viagem dos meus sonhos. Durante os 2 meses seguintes, meus filhos me ligavam com frequência para confirmar detalhes da viagem. Conversavam sobre os passeios que fariam, as roupas que levariam, a animação dos netos. Mas ninguém, em nenhum momento, mencionou o dinheiro. "A gente resolve isso quando chegar lá", diziam quando eu tentava tocar no assunto. Na semana antes da viagem, precisei comprar algumas roupas novas. Meu guarda-roupa estava velho e desbotado, e eu queria estar bonita para as fotos que certamente tiraríamos. Gastei o último dinheiro que me restava em 2 vestidos simples e um par de sandálias confortáveis. Finalmente, o grande dia chegou. Acordei antes do amanhecer, arrumei minha pequena mala e esperei na porta de casa, com o coração acelerado como o de uma criança no Natal. Eduardo passou para me buscar às 7 horas. No carro estavam sua esposa, Patrícia, e seus 2 filhos, Lucas e Marina, absortos em seus celulares. Nem levantaram os olhos quando entrei. "Bom dia, família."
eu disse, tentando esconder a ansiedade. Oi, mãe, Eduardo respondeu sem tirar os olhos da estrada. Patrícia sorriu brevemente antes de voltar a atenção para o celular. Durante as 3 horas de viagem, tentei iniciar várias conversas. Falei sobre o clima, sobre as novidades do bairro, sobre os planos para a semana. As respostas eram curtas, monossilábicas. No banco de trás, meus netos nem pareciam notar minha presença. Você viu o grupo da viagem? Patrícia perguntou a Eduardo em determinado momento, sem perceber que eu estava ouvindo. Sim, tudo organizado, ele respondeu, trocando um olhar cúmplice com ela. Que grupo? Perguntei curiosa. Ah, só um grupo de WhatsApp para combinarmos algumas coisas da viagem, mãe. Nada importante. Aquela foi a primeira semente de desconfiança plantada no meu coração. Quando chegamos ao resort, fiquei maravilhada. O lugar era ainda mais bonito do que nas fotos. Palmeiras altas balançavam com a brisa do mar, a piscina azul turquesa brilhava sob o sol forte, e o saguão elegante prometia todo o luxo que eu jamais havia experimentado. Minha filha Cláudia, seu marido Roberto e seus 3 filhos já haviam chegado e estavam esperando no lobby. Trocamos abraços rápidos antes de me dirigir à recepção. Bom dia, tenho uma reserva em nome de Teresa Oliveira. A recepcionista digitou meu nome no computador e sorriu. Bem-vinda, senhora Oliveira. 4 suítes familiares, 5 noites, tudo incluído. Está tudo pronto. Enquanto ela me entregava os cartões-chave, ouvi meus filhos conversando em voz baixa atrás de mim. 4 suítes? Roberto murmurou para Eduardo. Pensei que seria algo mais simples. A mãe organizou tudo. Vamos resolver como dividir depois. Aquela foi a segunda semente de desconfiança. Distribuí os cartões-chave e todos seguiram para os respectivos quartos. Minha suíte era espaçosa, com uma cama king size, banheira de hidromassagem e uma varanda com vista para o mar. Sorri, imaginando as memórias que criaríamos naquele lugar paradisíaco. Desfiz a mala, tomei um banho rápido e me vesti com um dos vestidos novos. Enviei uma mensagem para o grupo da família, perguntando onde todos estavam e se poderíamos almoçar juntos. Demorou quase meia hora para alguém responder. Já estamos no restaurante da piscina, mãe. Se quiser, venha. Segui para o local indicado, ansiosa para começar a aproveitar minha tão sonhada viagem em família. Foi então que parei na entrada do restaurante, com o menu na mão, e ouvi a conversa que mudaria tudo. Ao plano perfeito, disse Eduardo, levantando sua taça. Férias de luxo sem pagar nada. E o melhor, Patrícia acrescentou. Amanhã pedimos para trocar o nome da reserva. Aí, quando ela tentar contestar a cobrança no cartão, já não estará mais no nome dela. Vocês acham que ela vai mesmo ficar aqui com a gente? Cláudia perguntou. Eu falei para deixarmos ela no quarto, assistindo novela. Ela nem vai notar a diferença. Gente, ela pagou, né? Roberto riu. O mínimo que podemos fazer é aguentar ela durante as refeições. Depois cada um segue seu rumo. Meu mundo desabou. O cardápio que segurava escorregou das minhas mãos trêmulas e caiu no chão com um barulho que fez todos à mesa se virarem. Nossos olhares se encontraram, e no silêncio que se seguiu, vi o reconhecimento nos olhos deles. Eu havia ouvido tudo. Sem dizer uma palavra, dei meia volta e caminhei de volta para o meu quarto. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de indignação, de clareza. Pela primeira vez, eu estava vendo meus filhos pelo que realmente eram. E pela primeira vez em décadas, eu soube exatamente o que precisava fazer. Tranquei-me no quarto e deixei as lágrimas fluírem livremente. 40 anos dedicados à família, sacrificando sonhos, adiando planos, economizando cada centavo possível para garantir que meus filhos tivessem o melhor. E era assim que me retribuíam. Não apenas me excluindo, mas planejando me enganar deliberadamente. O celular começou a tocar. Eduardo, depois Cláudia, alternadamente. Mensagens chegavam uma após a outra, todas com variações da mesma desculpa. Mãe, não é o que parece, foi só uma brincadeira.
Você entendeu errado. Ignorei todas. Precisava pensar, e com clareza. Quando as batidas na porta começaram, olhei pela espiada. Era Juliana, minha neta mais velha, filha de Cláudia. Com 17 anos, sempre foi a mais sensível da família. Abri a porta apenas para ela. Vovó! Seus olhos estavam vermelhos, como se também tivesse chorado. Eu sinto muito. Você sabia? Perguntei, deixando-a entrar. Juliana sentou-se na ponta da cama, olhando para as próprias mãos. Sabia do grupo de WhatsApp. Me adicionaram porque achavam que eu não contaria para a senhora. Mas eu não sabia que a senhora tinha vendido coisas para pagar a viagem. Isso é verdade? Assenti, sentando ao lado dela. Vendi praticamente tudo o que tinha valor, inclusive a aliança do seu avô. Vi o choque no rosto de minha neta. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Quando eles me convidaram para essa viagem, pensei que finalmente teríamos tempo para sermos uma família de verdade, que poderíamos nos reconectar. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Mas eles só queriam uma pessoa para pagar a conta. A senhora está bem, vovó? O que vai fazer? Juliana pegou minhas mãos entre as suas. Olhei para aquela menina, tão jovem e já com mais sabedoria que seus pais. Então, tive uma ideia. Uma ideia que, de início, parecia radical demais para alguém como eu, que sempre colocou a família em primeiro lugar. Mas talvez fosse exatamente isso que precisava fazer agora. Colocar a mim mesma em primeiro lugar, pela primeira vez. Juliana, você pode me emprestar seu celular por um momento? Preciso verificar uma coisa. Ela me entregou o aparelho desbloqueado. Rapidamente, acessei o tal grupo de WhatsApp. O nome: Férias Sem Drama. Drama. Era assim que me viam. Um problema a ser gerenciado. Um incômodo necessário apenas para bancar o luxo que desejavam. Li as mensagens anteriores, cada uma pior que a outra. Planos para me manter ocupada com atividades para idosos, enquanto eles aproveitavam as atrações principais. Estratégias para se revezarem durante as refeições, para que ninguém precisasse aguentar a velha por muito tempo. Risadas sobre como eu era tão fácil de enganar. Isso é horrível, Juliana murmurou, lendo por cima do meu ombro. Sim, é. Devolvi o celular a ela. Mas quer saber? Isso também me libertou. Levantei-me e fui até a sacada. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. O mar estava calmo e a brisa morna trazia o cheiro de sal. Era um cenário perfeito para uma decisão que mudaria minha vida. Juliana, você confia em mim? Confio, vovó. Então me ajude. Preciso que você vá até a recepção e peça para falarem com o gerente. Diga que a senhora Teresa Oliveira precisa conversar com ele urgentemente, mas não pode descer agora. É um assunto privado e muito importante. Enquanto minha neta saía para cumprir essa missão, comecei a fazer ligações. A primeira foi para meu banco. Expliquei detalhadamente a situação, alertando-os sobre a possível tentativa de fraude que meus filhos planejavam. A atendente foi compreensiva e colocou uma observação na minha conta, garantindo que qualquer alteração ou contestação exigiria minha presença física em uma agência. A segunda ligação foi para seu Mário, o joalheiro que havia comprado minha aliança. Seu Mário? Sou eu, Teresa. O senhor ainda não vendeu minha aliança, vendeu? Não, dona Teresa. Ainda está no cofre. Estava esperando um comprador especial para uma peça tão bonita. O senhor poderia guardá-la por mais algumas semanas? Acho que vou poder comprá-la de volta. Claro, senhora. Será um prazer devolvê-la às suas mãos. Quando Juliana voltou, não estava sozinha. Um homem alto, de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e um terno impecável a acompanhava. Senhora Oliveira, sou Ricardo Mendes, gerente-geral do resort. Sua neta disse que a senhora precisava falar comigo com urgência. Convidei-o a entrar e pedi a Juliana que esperasse do lado de fora por alguns minutos. Então, expus toda a situação. Mostrei as mensagens no celular de minha neta, expliquei como havia pago sozinha por tudo e como meus filhos planejavam me enganar.
Senhor Mendes, quero saber quais são minhas opções. Esta reserva está no meu nome e foi paga integralmente com meu cartão. Tenho algum direito sobre ela? O gerente ajustou os óculos pensativo. Senhora Oliveira, como a titular da reserva, a senhora tem controle total sobre ela. Pode modificá-la, transferi-la ou até mesmo cancelá-la se desejar. E se eu quisesse, digamos, reduzir o número de suítes reservadas? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios do gerente. Isso seria perfeitamente possível. Como a reserva está em seu nome, a senhora pode decidir quantos quartos deseja manter. E quanto às pessoas hospedadas nos quartos que eu decidir cancelar? Teriam que desocupar os quartos imediatamente ou pagar por uma nova reserva em seus próprios nomes e cartões de crédito. Assenti, sentindo uma estranha calma me envolver. Senhor Mendes, gostaria de fazer algumas alterações na minha reserva. Nas 2 horas seguintes, trabalhei com o gerente para reorganizar completamente minha estadia. Mantive apenas uma suíte, a minha, e cancelei as outras 3. Transferi todas as refeições e atividades inclusas para serem válidas apenas para 2 pessoas, eu e Juliana, caso ela decidisse ficar comigo. Quando gostaria que essas alterações entrassem em vigor? Perguntou o Sr. Mendes, finalizando o processo. Olhei para o relógio. Eram quase 19 horas. Amanhã de manhã, às 8 horas. Quero que os cartões-chave dos outros quartos sejam desativados nesse horário e que a equipe informe os ocupantes que devem desocupar os quartos até às 10 horas. Como a senhora preferir. Posso perguntar se a senhora tem certeza? Essas medidas podem causar desconforto familiar. Sorri pela primeira vez naquele dia. O desconforto já existe, Sr. Mendes. Eu apenas estou reconhecendo-o. Quando terminamos, chamei Juliana de volta para o quarto. Vovó, o que aconteceu? Aconteceu que cansei de ser usada, minha querida. Expliquei a ela todas as mudanças que havia feito. Amanhã, seus pais e seu tio terão que encontrar outro lugar para ficar ou pagar pelo próprio luxo. Os olhos dela se arregalaram. A senhora fez isso mesmo? Fiz, e tenho mais uma decisão para tomar, mas esta depende de você. Sentei-me ao lado dela e segurei suas mãos. Juliana, você gostaria de ficar comigo para o resto da viagem? Só nós 2, aproveitando esse lugar maravilhoso que eu paguei. Ou prefere ir com seus pais? Qualquer escolha que você fizer, eu vou entender. Juliana ficou em silêncio por um momento, olhando para nossas mãos unidas. Se eu ficar com a senhora, meus pais vão ficar furiosos. Provavelmente. Mas se eu for com eles, vou me sentir cúmplice do que fizeram. Esperei pacientemente enquanto ela ponderava. Eu quero ficar com a senhora, vovó. Quero passar esses dias conhecendo a pessoa que sacrificou tanto por uma família que não soube valorizar. Abracei minha neta com força, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão. Pelo menos uma pessoa naquela família tinha caráter. Naquela noite, ignorei todas as ligações e mensagens dos meus filhos. Eles tentaram vir até meu quarto, mas instruí o hotel a não permitir visitas. Juliana e eu pedimos jantar no quarto e conversamos como nunca tínhamos feito antes. Ela me contou sobre seus sonhos, seus medos, seus planos para o futuro. E eu compartilhei histórias da minha juventude, de como conheci seu avô, de como era a vida quando seus pais eram pequenos. Pela primeira vez em anos, não me senti sozinha. E pela primeira vez na vida, senti que estava fazendo a coisa certa ao me colocar em primeiro lugar. Quando finalmente nos preparávamos para dormir, Juliana me fez uma pergunta que ficaria comigo para sempre. Vovó, a senhora se arrepende de ter dedicado tanto tempo e sacrifício a pessoas que não mereciam? Olhei para o céu estrelado através da janela, pensando cuidadosamente na resposta. Não, Juliana. Não me arrependo do amor que dei. Me arrependo apenas de ter demorado tanto para exigir respeito em troca. O despertador tocou às 7 horas, mas eu já estava acordada há algum tempo. Havia dormido surpreendentemente bem, como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros.
Juliana ainda dormia na cama ao lado, seu rosto jovem relaxado e tranquilo. Levantei-me silenciosamente e fui para a varanda. O sol começava a nascer, pintando o céu com cores suaves. Respirei fundo o ar salgado e permiti-me um momento de reflexão. Em poucas horas, meu mundo mudaria para sempre. As relações com meus filhos nunca mais seriam as mesmas depois deste dia. De certa forma, seria como um luto. O luto pela família que eu pensava ter. Precisamente às 8h, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Sr. Mendes. Bom dia, Sra. Oliveira. Conforme combinado, as alterações na reserva foram implementadas. Os cartões-chave das suítes 202, 203 e 204 foram desativados. A equipe está pronta para auxiliar no processo. A bola estava rolando. Não havia volta. Acordei Juliana gentilmente e expliquei que o dia havia começado. Tomamos um café da manhã tranquilo no quarto, enquanto esperávamos os acontecimentos se desdobrarem. Não precisamos esperar muito. Às 8h43, a tempestade começou. Primeiro com mensagens furiosas no celular. Mãe, que história é essa? Nossos cartões não funcionam. O que você fez? A recepção está dizendo algo sobre cancelamento. Isso é algum tipo de brincadeira? Estamos no corredor com as crianças. Depois, ligações que deixei tocar no vazio. E finalmente, às 9h15, batidas violentas na porta. Eu atendo, disse Juliana, surpreendendo-me com sua firmeza. Quando ela abriu a porta, Eduardo, Cláudia, Patrícia e Roberto estavam todos lá, com expressões que variavam entre fúria e incredulidade. As crianças mais novas estavam atrás, confusas e assustadas. O que diabos está acontecendo? Eduardo entrou sem ser convidado, seu rosto vermelho de raiva. O hotel disse que você cancelou nossas reservas. Mantive-me calma, sentada na poltrona perto da janela. Cancelei mesmo. O quê? Por quê? Cláudia avançou, gesticulando dramaticamente. Estamos com crianças. Onde vamos ficar? Isso é problema de vocês agora. Minha voz saiu tranquila, quase indiferente. Da mesma forma que eu era um problema para vocês, lembram? Um drama a ser gerenciado durante as férias que eu paguei? O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de compreensão e culpa. Patrícia foi a primeira a tentar uma abordagem diferente. Teresa, olha, nós podemos explicar. Aquele grupo era só brincadeira. Você interpretou mal. Interpretar mal? Juliana interrompeu, sua voz tremendo de indignação. Vocês chamaram a vovó de fardo, planejaram como se livrar dela durante as atividades e até discutiram como iriam dar um golpe no cartão de crédito dela. Que parte disso é uma brincadeira? Cláudia lançou um olhar furioso para sua filha. Juliana, não se meta nisso. É um assunto entre adultos. Não, eu disse firmemente. Juliana está certa, e ela foi a única pessoa nesta família que mostrou algum caráter. Roberto, que até então estava quieto, deu um passo à frente. Teresa, seja razoável. Estamos com as malas prontas, as crianças estão confusas. Você não pode simplesmente nos expulsar assim. Posso sim, a reserva está no meu nome. Eu paguei por tudo. E agora decidi que só preciso de uma suíte, para mim e para Juliana, se ela quiser ficar. Eduardo apontou um dedo acusador para mim. Você não vai levar minha sobrinha. Isso é sequestro. Eu tenho 17 anos, tio, Juliana respondeu antes que eu pudesse. E estou escolhendo ficar com a vovó. Vocês têm até às 10h para desocupar os quartos, eu continuei. O hotel está ciente da situação e me apoia completamente como titular da reserva. Vocês podem encontrar outro hotel ou pagar por novas reservas aqui mesmo. Há muitas opções na região. E como espera que paguemos por isso? Cláudia perguntou, incrédula. Nós não tínhamos planejado esse gasto. Exatamente. Vocês planejaram que eu pagasse por tudo, enquanto me tratavam como um incômodo. Agora podem experimentar como é pagar pelas próprias férias. A realização do que estava acontecendo finalmente pareceu atingi-los em cheio. Seus rostos demonstravam uma mistura de choque, vergonha e raiva. Mãe,
Eduardo começou, mudando de tática. Nós cometemos um erro, falamos coisas horríveis, mas somos sua família. A senhora não pode fazer isso conosco. Família? Levantei-me finalmente, encarando-os diretamente. Família não trata os seus membros como vocês me trataram. Família não ri pelas costas. Família não planeja dar golpes financeiros. E, acima de tudo, família não usa o amor de uma mãe como ferramenta de manipulação. Olhei para cada um deles, vendo-os realmente pela primeira vez em anos. Não como meus adorados filhos perfeitos, mas como os adultos imperfeitos e muitas vezes cruéis que haviam se tornado. Sabem o que eu fiz para pagar por esta viagem? Vendi minha aliança de casamento. 40 anos de história, o último presente que seu pai me deu antes de morrer. Vendi para dar a vocês momentos que nunca teríamos juntos, porque vocês nem queriam minha companhia. Vi os olhos de Cláudia se encherem de lágrimas. Eduardo olhava para o chão, incapaz de me encarar. Eu não quero mais discussões. Vocês têm 30 minutos para sair. E quando voltarmos para casa, vamos precisar repensar completamente nosso relacionamento como família. Naquele momento, o telefone do quarto tocou. Era o Sr. Mendes, informando que a equipe de segurança estava disponível caso eu precisasse. Não será necessário. Obrigada. Respondi, observando meus filhos. Tenho certeza que eles sairão pacificamente. Quando desliguei, Roberto foi o primeiro a ceder. Vamos, Cláudia. Não tem sentido continuar esta discussão. Vamos arrumar nossas coisas. Um por um, eles foram saindo. Cláudia parou na porta, olhando para Juliana. Filha, você vem conosco ou fica? Juliana, ainda em pé ao meu lado, respondeu firmemente. Vou ficar com a vovó. Vocês não a merecem. Quando a porta finalmente se fechou atrás deles, senti uma onda de exaustão emocional. Juliana me abraçou e ficamos assim por um longo momento. A senhora está bem, vovó? Não, respondi honestamente. Mas vou ficar. Às 10h15, observamos da varanda enquanto meus filhos saíam do hotel com suas malas, crianças confusas e expressões derrotadas. Alguns dos meus netos mais novos choravam, sem entender o que estava acontecendo. Senti uma pontada de culpa, mas afastei-a rapidamente. Eles eram vítimas das escolhas dos pais, não das minhas. E agora, vovó? O que fazemos? Olhei para minha neta, a única pessoa que havia escolhido ficar ao meu lado, e sorri. Agora, minha querida, vamos aproveitar as férias que eu paguei, começando com um mergulho naquela piscina incrível. Nos dias que se seguiram, Juliana e eu fizemos tudo o que o resort tinha para oferecer. Nadamos na piscina infinita, tomamos banho de mar, participamos de aulas de dança, experimentamos todos os restaurantes e fizemos passeios pela região. Conversamos muito sobre o passado, o presente e o futuro. Descobrimos gostos em comum e diferenças interessantes. Construímos uma relação que nunca tivemos oportunidade de desenvolver antes. Ocasionalmente, recebia mensagens dos meus filhos. No início, eram agressivas, depois suplicantes e, finalmente, resignadas. Eles haviam encontrado um hotel mais simples na cidade vizinha e estavam tentando salvar o que restava das férias. Na nossa última noite no resort, Juliana e eu estávamos sentadas na areia da praia, observando o pôr do sol, quando ela fez uma pergunta que estava esperando desde o primeiro dia. Vovó, a senhora vai perdoá-los algum dia? Pensei longamente antes de responder. O sol mergulhava no horizonte, transformando o céu em um espetáculo de cores vibrantes. Provavelmente sim, Juliana. São meus filhos, afinal. Mas perdoar não significa esquecer ou permitir que as coisas voltem a ser como eram. Nosso relacionamento precisará de novas regras, baseadas em respeito mútuo. E se eles não mudarem? Então, terei que aceitar que dei o meu melhor, mas que não posso controlar como os outros escolhem agir. Só posso controlar como eu reajo a isso. Juliana assentiu, pensativa. Sabe, vovó, a senhora é muito mais forte do que todos pensavam. Sorri para minha neta, sentindo uma mistura de tristeza e libertação.
Não é uma questão de força, querida, é uma questão de amor próprio. Algo que demorei 65 anos para aprender. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o espaço vazio no meu dedo onde costumava estar minha aliança. Por um momento, senti uma pontada de arrependimento. Não pelo que havia feito com meus filhos, mas por ter vendido aquela lembrança preciosa por pessoas que não valorizavam seu significado. Algo errado, vovó? Juliana perguntou, notando meu olhar distante. Estou apenas pensando na minha aliança. Seu Mário, o joalheiro, disse que vai guardá-la para mim. Espero conseguir comprá-la de volta um dia. A senhora vai conseguir, ela respondeu com convicção. E quando recuperá-la, vai ser um símbolo diferente. Não apenas do amor entre a senhora e o vovô, mas também do amor próprio que a senhora descobriu. Sorri para minha neta, impressionada com sua sabedoria. Como você ficou tão madura, enquanto seus pais... Talvez porque eu tenha observado muito. Vejo como eles a tratam há anos. Sempre me incomodou, mas nunca tive coragem de dizer nada. E agora você tem? A senhora me deu essa coragem. Ela bocejou. Boa noite, vovó. Boa noite, minha querida. No quinto e último dia do nosso resort, acordamos cedo para aproveitar ao máximo. Tomamos café da manhã na varanda, observando o mar calmo da manhã. O garçom que nos atendia já nos conhecia pelo nome e trouxe um arranjo especial de frutas tropicais. A senhora parece diferente hoje, ele comentou enquanto servia o café. Diferente como? Perguntei curiosa. Mais leve. Quando chegou, parecia carregar o mundo nos ombros. Sorri, percebendo que ele estava certo. Em apenas 5 dias, algo fundamental havia mudado em mim. A dor da traição ainda estava lá, mas ao seu lado crescia algo novo. Um sentimento de dignidade e autodeterminação que eu nunca havia experimentado antes. Depois do café, caminhamos pela praia uma última vez. Juliana coletava conchas enquanto conversávamos sobre o que aconteceria quando voltássemos para casa. A senhora vai voltar para sua casa? Sim, é o meu lugar. E se meus pais tentarem manipulá-la novamente? Parei de caminhar e olhei para o horizonte. Isso não vai mais acontecer, Juliana. Eu estabelecerei limites claros. Se eles quiserem fazer parte da minha vida, terá que ser com respeito. E se eles não aceitarem? Então terão que viver com as consequências de suas escolhas. Peguei uma concha perfeita que a maré havia trazido e entreguei a ela. Veja como esta concha resistiu ao oceano inteiro. Foi moldada, mas não quebrada. É assim que quero ser daqui para frente. Quando voltamos ao hotel para arrumar as malas, encontramos uma surpresa. Uma pequena caixa com um laço dourado estava sobre minha cama, junto com um envelope. O que é isso? Juliana perguntou curiosa. Abri o envelope primeiro. Era um cartão do Sr. Mendes. Senhora Oliveira, foi um privilégio conhecê-la e testemunhar sua coragem. Nossa equipe ficou inspirada com sua história. Este pequeno presente é uma lembrança de que nunca é tarde para recomeçar. Com admiração, Ricardo Mendes e equipe do Resort Palmeiras. Abri a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia um delicado pingente de prata em formato de asa. Para que a senhora sempre se lembre de que tem asas, explicava uma pequena nota adicional. Não pude conter as lágrimas. Por décadas, vivi para os outros, esquecendo-me de mim mesma. E agora, estranhos reconheciam meu valor mais do que minha própria família. Juliana ajudou-me a colocar o pingente. Era leve e brilhante contra a minha pele. Combina com a senhora, ela disse sorrindo. Às 11 horas, fizemos o check-out. O Sr. Mendes estava na recepção e fez questão de se despedir pessoalmente. Espero que tenha aproveitado sua estadia, Sra. Oliveira. Foi transformadora, respondi sinceramente. Obrigada por tudo. Foi um prazer e lembre-se, a senhora sempre será bem-vinda aqui. De preferência na próxima vez, com companhias que a valorizem adequadamente. Quando o táxi chegou para nos levar à rodoviária, recebi uma mensagem de Eduardo. Estamos esperando na rodoviária para voltarmos juntos. Mostrei a mensagem para Juliana, que revirou os olhos.
Eles acham que tudo vai voltar ao normal, não é? Provavelmente. E vai? Nunca mais. Durante a viagem de táxi, refleti sobre o que diria a meus filhos. Como explicaria que nossa relação precisaria mudar fundamentalmente? Ensaiei mentalmente as palavras, os limites que estabeleceria, as novas regras de convivência. Quando chegamos à rodoviária, lá estavam eles: Eduardo, Patrícia, Cláudia, Roberto e todas as crianças. Pareciam cansados e abatidos. Juliana apertou minha mão em sinal de apoio, enquanto caminhávamos em direção a eles. Mãe, Eduardo começou, ensaiando um sorriso. Estávamos esperando vocês. Percebo. Meu tom era neutro, sem hostilidade, mas também sem a submissão habitual. Nós compramos sua passagem de volta. Ele estendeu um bilhete em minha direção. No mesmo ônibus que a gente. Olhei para o bilhete sem pegá-lo. Obrigada, mas já comprei minha passagem. E a de Juliana também. Mas... Cláudia parecia confusa. Compramos passagens para todos ficarmos juntos. Não consultaram a mim ou a Juliana antes. Minha voz permanecia calma. Essa é exatamente a questão, não percebem? Vocês decidem por nós, sem nos perguntar o que queremos. Mãe, nós só estamos tentando fazer as coisas voltarem ao normal, Eduardo explicou, exasperado. Normal? Finalmente deixei um pouco de emoção transparecer. Normal era eu pagar tudo e ser tratada como um fardo. Normal era vocês me excluírem e rirem pelas minhas costas. Normal era eu sacrificar tudo e receber desprezo em troca. Não quero mais esse normal. Um silêncio desconfortável se estabeleceu. As crianças mais novas se afastaram, percebendo a tensão. Cláudia parecia à beira das lágrimas, enquanto Roberto mantinha os olhos fixos no chão. Quando chegarmos em casa, continuei, vamos estabelecer novos termos para nosso relacionamento, baseados em respeito mútuo e consideração. Se isso não for possível para vocês, então teremos que nos ver com menos frequência. A senhora está nos ameaçando? Patrícia perguntou indignada. Não, Patrícia. Estou estabelecendo limites saudáveis que deveriam ter existido há muito tempo. Nossos ônibus foram anunciados então, interrompendo a conversa. O deles partiria primeiro, o nosso meia hora depois. Vamos conversar melhor em casa, mãe, Eduardo disse, puxando suas malas, quando todos estiverem mais calmos. Sim, vamos, concordei. Mas não esperem que as coisas voltem a ser como antes. Observei-os se afastarem em direção à plataforma de embarque. Juliana ficou ao meu lado, seu braço entrelaçado com o meu. A senhora foi incrível, ela sussurrou. Apenas disse a verdade, finalmente. Enquanto esperávamos nosso próprio ônibus, recebi uma ligação de seu Mário, o joalheiro. Dona Teresa? Tenho uma notícia maravilhosa. Lembra daquele seu relógio antigo que a senhora deixou para conserto há alguns meses? Finalmente consegui as peças e ele está funcionando perfeitamente. Fiquei confusa por um momento. Não tinha deixado nenhum relógio para conserto, mas então compreendi. Juliana deve ter entrado em contato com ele. Que ótimo, seu Mário! Quanto eu lhe devo pelo serviço? Nada, dona Teresa. Já está tudo acertado. A sua neta, a Julianinha, veio aqui ontem antes da viagem e pagou tudo. Ela disse que era um presente surpresa para a senhora. Desliguei o telefone e olhei para Juliana, que sorria timidamente. O que você fez? Eu tinha um dinheiro guardado da minha bolsa de estudos, ela explicou. Não era muito, mas suficiente para dar uma entrada na aliança do vovô. Seu Mário disse que a senhora pode pagar o restante em parcelas pequenas. As lágrimas vieram instantaneamente. Abracei minha neta com força, sem palavras para expressar o que sentia naquele momento. Por quê? Consegui finalmente perguntar. Porque a senhora me ensinou o que é coragem e porque merece recuperar o que é importante. Nosso ônibus chegou e embarcamos em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Enquanto a paisagem deslizava pela janela, toquei o pingente em forma de asa no meu pescoço e sorri. A viagem que deveria reunir minha família acabou revelando sua verdadeira natureza.
mas também me revelou a mim mesma. Aos 65 anos, eu estava apenas começando a aprender a voar com minhas próprias asas. 3 meses se passaram desde nosso retorno. A primavera tinha chegado, trazendo flores para meu pequeno jardim e novas perspectivas para minha vida. Muita coisa havia mudado naquele curto período. Na semana seguinte ao nosso retorno, como prometi, convoquei Eduardo e Cláudia para uma conversa séria em minha casa. Eles vieram sem os cônjuges, provavelmente esperando que isso tornasse mais fácil me manipular novamente. Estavam enganados. Preparei a sala com cadeiras dispostas em círculo. Nada de esconder-me na cozinha, como costumava fazer. Nada de servir café e biscoitos para suavizar mensagens difíceis. Apenas 3 adultos, frente a frente, com a verdade entre nós. Obrigado por terem vindo. Comecei formalmente quando ambos estavam sentados. Esta conversa deveria ter acontecido há muitos anos. Eles trocaram olhares apreensivos. Cláudia tentou quebrar a tensão. Mãe, olha, sobre a viagem, nós estávamos estressados, dissemos coisas que não deveríamos. Não estamos aqui para falar apenas da viagem, interrompi. A viagem foi apenas o ponto culminante de anos de desrespeito e manipulação. A senhora está exagerando, Eduardo protestou, mas sua voz faltava convicção. Não, Eduardo. Pela primeira vez, estou vendo as coisas como realmente são. Respirei fundo, centrando-me. Durante décadas, coloquei vocês em primeiro lugar. Suas necessidades, seus desejos, suas vidas sempre vieram antes das minhas. E em troca, vocês me transformaram em uma nota de rodapé na história de suas próprias vidas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Continuei. A partir de hoje, nosso relacionamento terá novas regras. Primeiro, nunca mais pagarei por nada que beneficie vocês sem que haja uma divisão justa de custos. Segundo, não serei mais a babá gratuita disponível a qualquer hora. Se precisarem que eu cuide dos meus netos, deverão me avisar com antecedência e respeitar meus compromissos. Terceiro, não tolerarei mais comentários depreciativos sobre minha idade, minhas opiniões ou meu modo de vida. Cláudia parecia horrorizada. Mãe, nós somos sua família. Não pode tratar a gente como estranhos. Estou tratando vocês como adultos responsáveis, Cláudia. Como deveriam ter me tratado há muito tempo. E se não concordarmos com essas regras? Eduardo perguntou, cruzando os braços defensivamente. Então nos veremos apenas em feriados importantes e ocasiões familiares. A escolha é de vocês. A reunião durou mais 2 horas. Houve lágrimas, acusações, tentativas de despertar culpa. Usei toda a minha recém-descoberta força para permanecer firme. No final, chegamos a um acordo relutante. Eles aceitaram minhas condições, embora eu pudesse ver em seus olhos que ainda não compreendiam completamente a profundidade da mudança que havia ocorrido em mim. Nas semanas que se seguiram, testaram meus limites várias vezes. Eduardo apareceu sem avisar num domingo, esperando o almoço tradicional. Encontrou a casa vazia. Eu estava em um curso de pintura que sempre quis fazer. Cláudia tentou me convencer a cuidar dos netos durante um final de semana inteiro para que ela e Roberto pudessem viajar. Recusei educadamente, explicando que já tinha compromissos. Foram tempos difíceis, de ajustes dolorosos. Mas, gradualmente, algo começou a mudar. Eduardo passou a me ligar antes de visitar. Cláudia começou a perguntar sobre meus interesses, minhas atividades. As visitas se tornaram menos frequentes, mas de alguma forma mais genuínas. Juliana continuou sendo minha aliada nessa transição. Visitava-me regularmente, muitas vezes sozinha, e me mantinha informada sobre o que a família comentava quando eu não estava presente. Eles estão começando a entender, ela me disse um dia, enquanto ajudava a plantar flores no meu jardim. Mamãe disse outro dia que nunca tinha percebido o quanto a senhora fazia por todos nós. Sorri, sem levantar os olhos da terra que estava preparando. Às vezes, precisamos perder algo para valorizar o que tínhamos. Quanto a mim, estava redescobrindo quem era além de mãe e avó. Matriculei-me em cursos na Universidade da Terceira Idade.
Comecei a frequentar um grupo de caminhada. Fiz novas amizades. E, mais importante, recuperei minha aliança de casamento. Com o dinheiro que economizei por não mais subsidiar os luxos dos meus filhos, consegui pagar as parcelas restantes a seu Mário. Quando finalmente trouxe a aliança de volta para casa, não a coloquei no dedo. Em vez disso, comprei uma corrente delicada e a transformei em um pingente que usava junto com a asa que ganhara no resort. Um símbolo do passado e um símbolo do futuro, lado a lado sobre meu coração. Naquela manhã de primavera, 3 meses após a fatídica viagem, eu estava no jardim quando o carteiro entregou uma carta diferente. Não era conta, nem propaganda. Era um envelope elegante com meu nome escrito à mão. Curiosa, abri-o ainda ali mesmo, entre minhas dálias recém-plantadas. Era um convite. Prezada Senhora Teresa Oliveira, o Resort Palmeiras tem o prazer de convidá-la para ser nossa hóspede especial na inauguração do nosso novo spa. Como a senhora nos inspirou com sua história, gostaríamos de oferecer 3 dias de hospedagem, com todas as despesas pagas, para a senhora e um acompanhante de sua escolha. Aguardamos sua resposta. Cordialmente, Ricardo Mendes, gerente geral. Sorri, tocando os pingentes no meu pescoço. A vida tinha uma maneira curiosa de compensar perdas com ganhos inesperados. Perdi a ilusão de uma família perfeita, mas ganhei o respeito próprio que me faltava. Naquela noite, liguei para Juliana para convidá-la a me acompanhar no resort. Sua alegria ao telefone aqueceu meu coração. Depois, hesitei por um momento antes de fazer outra ligação. Respirei fundo e disquei o número de Cláudia. Mãe! Ela atendeu, soando genuinamente surpresa. Eu raramente iniciava contato agora. Oi, filha. Estou ligando para convidar você e sua família para um almoço aqui em casa no domingo. Sério? Quer dizer, claro, nós adoraríamos. Ótimo. Ah, e Cláudia? Sim? Traga uma sobremesa. Vamos dividir as responsabilidades desta vez. Houve um breve silêncio antes de sua resposta. Claro, mãe. Parece justo. Depois de desligar, olhei para o jardim através da janela. As flores balançavam suavemente com a brisa da noite. Eram belas em sua simplicidade, fortes em sua fragilidade. Como eu estava me tornando. O caminho à frente não seria fácil. Reconstruir relacionamentos sobre novas bases nunca é. Mas pela primeira vez em décadas, eu estava no controle da minha própria vida. E isso, descobri, valia mais que todo o ouro do mundo. Naquela noite, antes de dormir, escrevi em meu novo diário. Hoje completo 3 meses da minha segunda vida. Aquela que começou quando parei de existir apenas para os outros e comecei a existir também para mim. Não sei quanto tempo mais tenho neste mundo, mas sei que cada dia será vivido com propósito e dignidade. E talvez, só talvez, meus filhos um dia compreendam que o maior presente que dei a eles não foi o dinheiro, o tempo ou os sacrifícios. Foi esta lição, que o amor verdadeiro inclui respeito ou não é amor de verdade. 1 ano se passou desde aquela viagem que mudou tudo. O tempo, esse mestre paciente, trabalhou sua magia sutil em todos nós. As estações vieram e foram, e com elas, muitas transformações. Meu relacionamento com meus filhos evoluiu de maneiras que eu não poderia ter previsto. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eduardo resistiu mais às mudanças, testando repetidamente meus limites, como se não acreditasse que eu realmente manteria minha posição. Cada não que eu dizia parecia chocá-lo. Cada fronteira que eu estabelecia era recebida com incredulidade. Cláudia adaptou-se mais rapidamente. Depois daquele primeiro almoço, em que pedi que trouxesse a sobremesa, ela começou a perguntar como poderia contribuir em cada visita. Pequenos gestos, como trazer flores ou se oferecer para lavar a louça depois das refeições, mostravam que algo estava mudando em sua compreensão de nosso relacionamento. Quanto a Patrícia e Roberto, meus genro e nora, mantiveram distância por algum tempo. Percebi que se sentiam envergonhados, incapazes de enfrentar a mulher que haviam tratado com tanto desdém.
Eventualmente, nas reuniões familiares que se tornaram menos frequentes, mas mais significativas, eles começaram a se aproximar novamente, com cautela, como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. Juliana continuou sendo minha confidente e apoio. Nossa conexão, forjada naqueles dias de revelação no resort, apenas se fortaleceu. Ela vinha me visitar regularmente, muitas vezes trazendo trabalhos da faculdade para que eu pudesse ler, valorizando minhas opiniões e experiências de uma forma que ninguém havia feito em décadas. E eu floresci. Com o dinheiro que antes gastava subsidiando meus filhos, pude finalmente investir em mim mesma. Reformei minha pequena casa, transformando-a em um espaço verdadeiramente meu. Pintei as paredes de cores vibrantes que sempre amei, mas que Carlos considerava chamativas demais. Comprei uma poltrona confortável para a leitura e a coloquei junto à janela, onde a luz da tarde criava o ambiente perfeito para mergulhar nos livros que sempre quis ler. Matriculei-me em diversos cursos. Primeiro, pintura em aquarela, um desejo antigo que sempre adiei. Depois, literatura contemporânea na Universidade da Terceira Idade. E, para minha própria surpresa, aulas de dança de salão no centro comunitário. Foi lá, entre valsas e boleros, que conheci Alberto. Viúvo há 8 anos, professor de história aposentado, olhos gentis e sorriso fácil. Nossa amizade começou naturalmente, sem pressões ou expectativas. Conversávamos sobre livros, filmes, experiências de vida. Compartilhávamos cafés após as aulas e, eventualmente, começamos a frequentar concertos no parque aos domingos. Quando Eduardo viu-nos juntos pela primeira vez, durante uma visita inesperada, sua reação foi de choque mal disfarçado. Mãe, quem é este senhor? Alberto, um amigo. Respondi simplesmente, sem me sentir obrigada a explicações mais detalhadas. Amigo? Seu tom deixava claro o que estava pensando. Sim, Eduardo. Amigo. As pessoas da minha idade ainda podem ter amizades, sabia? Mais tarde, depois que Alberto se despediu educadamente, Eduardo não conseguiu conter sua curiosidade. Vocês estão juntos? Somos amigos, Eduardo, mas se um dia formos mais que isso, você será informado na medida apropriada. O que isso significa? Significa que minha vida pessoal é minha para compartilhar como e quando eu escolher. Ele pareceu genuinamente surpreso. A senhora nunca falou assim antes. Muitas coisas que nunca fiz antes agora fazem parte da minha vida. Nossa relação continuou evoluindo, com Eduardo gradualmente aceitando que sua mãe tinha se transformado em alguém que ele não podia controlar ou manipular. Não foi fácil para ele, criado com a noção de que as necessidades e desejos dele sempre viriam em primeiro lugar, mas lentamente começou a demonstrar um respeito relutante pela pessoa que eu estava me tornando. Em uma tarde quente de verão, quase 1 ano após a fatídica viagem, recebi uma visita inesperada. Cláudia, sozinha, sem avisar. Normalmente, isso teria me irritado. Um dos novos limites que estabeleci foi o de ser avisada antes de visitas. Mas algo em sua expressão me fez abrir a porta sem comentários. Ela entrou, parecendo nervosa, segurando uma caixa pequena nas mãos. Sentou-se à mesa da cozinha, onde eu estava preparando massa para um pão caseiro. Mãe, eu precisava te ver hoje, não podia esperar. O que aconteceu? Alguém está doente? Não, nada disso. Ela respirou fundo. Hoje faz exatamente 1 ano que chegamos ao resort. 1 ano desde... Bem, você sabe. Eu assenti, limpando a farinha das mãos em um pano de prato. Eu sei. Eu tenho pensado muito sobre isso. Sobre como tratamos a senhora não só na viagem, mas por anos. Sua voz tremeu levemente. E eu queria... Preciso te pedir perdão. Fiquei em silêncio, permitindo que ela continuasse. O que fizemos foi imperdoável. Usamos a senhora, rimos pelas suas costas, planejamos enganá-la financeiramente. E o pior é que nem percebíamos o quão errado isso era. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto.
Achávamos normal, entende? Como se a senhora existisse apenas para nos servir. Por que está me dizendo isso agora, Cláudia? Ela pegou a pequena caixa e a empurrou em minha direção. Porque preciso que saiba que estou tentando mudar, que estou começando a ver a senhora como uma pessoa completa, com desejos, sonhos e necessidades próprias. Abri a caixa lentamente. Dentro havia um pequeno broche de prata em formato de livro aberto. Nas páginas estavam gravadas as palavras Nova História, Novo Capítulo. É lindo, murmurei, genuinamente tocada pelo gesto. Juliana me ajudou a escolher. Ela disse que a senhora começou a escrever um diário. Sorri ao pensar em minha neta. Sim, comecei. Ajuda a organizar os pensamentos. Mãe! Cláudia segurou minhas mãos, seus olhos ainda úmidos. Eu sei que um broche não compensa anos de egoísmo. Sei que palavras não desfazem o mal que causamos. Mas quero que saiba que estou tentando ser uma pessoa melhor, uma filha melhor. Olhei para minha filha. Realmente olhei para ela talvez pela primeira vez em muitos anos. Vi não apenas a mulher adulta que havia me magoado, mas também a menina que eu havia criado, a adolescente que havia lutado para encontrar seu lugar no mundo, a jovem mãe insegura que havia se tornado. Vi toda a sua jornada e, com ela, a minha própria. Obrigada, Cláudia. Significa muito para mim. Naquela noite, depois que ela saiu, prendi o broche no meu casaco favorito e me olhei no espelho. Ao lado do livro de prata, brilhavam os 2 pingentes que nunca deixavam meu pescoço, a aliança de Carlos e a asa do resort. 3 símbolos de 3 capítulos da minha vida. O passado que me formou, a ruptura que me libertou e o futuro que estava construindo. Alguns dias depois, recebi um telefonema surpreendente. Era Eduardo. Mãe, eu estive conversando com a Cláudia. Sim? Meu tom era neutro, esperando. Ela me contou sobre a visita, sobre o broche. Ele fez uma pausa, parecendo desconfortável mesmo pelo telefone. Eu não sou bom com essas coisas, com palavras e sentimentos. Mas queria dizer que sinto muito. Por tudo. Esperei, sentindo que havia mais. E eu estava pensando... A senhora gostaria de vir jantar aqui em casa na sexta? Só a senhora. Eu vou cozinhar. Fiquei genuinamente surpresa. Eduardo nunca cozinhava. Esse sempre foi um trabalho de mulher, em sua visão antiquada. Você vai cozinhar? Bem, estou tentando aprender. Patrícia tem me ensinado alguns pratos básicos. Ele riu nervosamente. Não prometo que vai ser gostoso, mas vai ser feito com carinho. Eu adoraria, Eduardo. Desliguei o telefone com uma sensação estranha no peito. Não era perdão completo. Algumas feridas demoram mais de 1 ano para cicatrizar. Mas era um começo, um reconhecimento de que algo fundamental havia mudado em nossa dinâmica familiar. Naquela noite, escrevi em meu diário: 1 ano, 365 dias desde que decidi que valia mais do que migalhas de afeto. Não posso dizer que foi fácil. Houve dias de solidão, de dúvida, de saudade do tempo em que a ilusão de uma família unida era suficiente para me manter funcionando. Mas houve também descobertas, alegrias, amizades novas e, o mais importante, a descoberta de mim mesma. Meus filhos estão mudando, lentamente, ao seu próprio ritmo. Não sei se algum dia teremos a relação que sempre sonhei. Mas agora entendo que uma relação verdadeira não pode existir quando uma das partes se anula completamente. O amor real exige reciprocidade, respeito, equilíbrio. Hoje, olho para o broche que Cláudia me deu, para a promessa de um jantar preparado por Eduardo, e vejo pequenas sementes de uma nova forma de conexão. Não baseada na minha servidão ou na conveniência deles, mas em um reconhecimento mútuo de nossa humanidade. E mesmo que essas sementes nunca floresçam completamente, sei que estou bem. Porque aprendi, finalmente, que meu valor não depende do reconhecimento dos outros, nem mesmo dos meus filhos. Fechei o diário e olhei pela janela. A lua cheia iluminava meu pequeno jardim, onde as plantas que semeei cresciam fortes e resilientes. Como eu. Toquei os pingentes no meu pescoço. Passado, transformação,
futuro, e sorri. Aos 66 anos, eu estava apenas começando. 5 anos se passaram desde aquela viagem que mudou o curso da minha vida. 5 anos de descobertas, desafios e crescimento pessoal. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e mal reconheço a mulher que eu era. A casa está cheia nesta tarde de domingo. Não para um almoço tradicional onde eu serviria a todos e depois limparia sozinha, mas para uma celebração especial. Meu livro de memórias, A Última Vez que Paguei por Amor, será lançado oficialmente na próxima semana. A pequena editora local organizou uma festa na livraria do centro, mas antes quis compartilhar este momento com minha família. Juliana, agora formada e trabalhando como psicóloga, foi a primeira a chegar. Aos 22 anos, carrega uma maturidade e sensibilidade que sempre admirei. Foi ela quem me incentivou a transformar meus diários em livro, que revisou os primeiros rascunhos, que me segurou pela mão quando o medo de me expor quase me fez desistir. "Vovó, está nervosa?" ela perguntou, ajudando a arrumar os petiscos na mesa da sala. "Um pouco", admiti. Nunca pensei que aos 70 anos estaria lançando um livro, muito menos um que conta uma história tão pessoal. "É por isso mesmo que ele vai tocar tantas pessoas." Ela sorriu, ajeitando meu colar onde agora 3 pingentes balançavam. A aliança de Carlos, a asa do resort e um pequeno livro de prata, presentes dos 3 capítulos mais importantes da minha vida. Eduardo chegou em seguida, acompanhado por Patrícia e seus filhos, agora adolescentes. Meu relacionamento com meu filho mais velho passou por muitas transformações ao longo desses anos. Dos membros da família, foi ele quem mais resistiu à nova dinâmica que estabeleci. Houve meses de afastamento, discussões tensas, tentativas de manipulação. Mas gradualmente, algo mudou. Foi após seu primeiro divórcio, há 3 anos, que nossa relação realmente começou a se transformar. Pela primeira vez na vida, ele precisou enfrentar sua própria solidão, seus próprios erros. Naquela época, não corri para resgatar, não me ofereci para cozinhar e limpar seu apartamento, não assumi suas responsabilidades. Em vez disso, ofereci algo mais valioso, um espaço para ele crescer. "Mãe, trouxe o vinho que a senhora gosta", Eduardo disse, entregando-me uma garrafa embrulhada. Um pequeno gesto que simbolizava quanto caminho havíamos percorrido. Ele finalmente começara a notar minhas preferências, a me ver como uma pessoa com gostos próprios. "Obrigada, filho." Aceitei o presente com um sorriso. "Coloque na cozinha, por favor. Alberto está terminando de preparar a entrada." Alberto. Outro capítulo inesperado na minha vida. De amigo de dança a companheiro inseparável, nosso relacionamento floresceu lentamente, sem pressa ou pressão. Nunca nos casamos oficialmente. Ambos tínhamos casamentos longos em nossas vidas anteriores, e não sentimos necessidade de papéis. Mas há 2 anos, ele vendeu sua casa e se mudou para a minha, trazendo seus livros, seu violão e uma presença tranquila que enche meus dias de conversas interessantes e risadas fáceis. Meus filhos demoraram a aceitar esse novo arranjo. Cláudia foi a primeira a apoiar, talvez porque, de todos, foi quem mais genuinamente se esforçou para reconstruir nossa relação. Eduardo, previsível em seu tradicionalismo, ficou escandalizado com a ideia de sua mãe vivendo em pecado aos 68 anos. Foi preciso uma conversa franca, onde deixei claro que minha vida íntima não estava aberta a opiniões não solicitadas para que ele finalmente aceitasse a situação. Hoje, vendo Alberto servindo petiscos e conversando animadamente com Eduardo sobre futebol, sinto uma paz que nunca imaginei possível. Cláudia chegou com Roberto e o restante dos netos. Dos meus filhos, foi ela quem fez a jornada mais sincera de transformação. Nossas conversas ao longo dos anos evoluíram de superficialidades para trocas genuínas. Ela foi a primeira a ler o manuscrito do meu livro, a única que chorou abertamente ao confrontar, através das minhas palavras, o impacto de suas ações passadas. "Mãe!" Ela me abraçou com força. "O vestido novo ficou lindo em você." "Obrigada, querida. Juliana me ajudou a escolher."
Nervosa com o lançamento? Um pouco. É estranho pensar que estranhos vão ler sobre nossa história familiar. Ela apertou minha mão. É uma história que precisa ser contada. Quantas outras mulheres estão vivendo como a senhora vivia, sem perceber que merecem mais? A sala estava cheia agora. Meus filhos, noras, genros, netos, alguns amigos próximos que fiz nos últimos anos no clube de leitura e nas aulas de pintura. Alberto serviu as taças de vinho e chamou a atenção de todos. Um brinde a Teresa, ele disse, erguendo sua taça. Que aos 70 anos teve a coragem de não apenas reinventar sua vida, mas também compartilhar sua jornada para inspirar outros. As taças tilintaram. Sorrisos foram trocados. Olhei ao redor e mal pude acreditar na transformação. Esta era a família que eu sempre quis. Imperfeita, às vezes complicada, mas baseada em respeito mútuo. Vovó, chamou Lucas, meu neto de 15 anos, filho de Eduardo. Posso fazer uma pergunta sobre o livro? Claro, querido. A senhora não tem medo do que as pessoas vão pensar? Tipo, sobre a família e tal? Um silêncio expectante caiu sobre a sala. Era uma pergunta que muitos provavelmente queriam fazer. Tomei um gole de vinho, considerando cuidadosamente minha resposta. Sabe, Lucas, durante a maior parte da minha vida, vivi com medo do que as pessoas pensariam. Medo de decepcionar, de não ser boa o suficiente, de ser julgada. Esse medo me manteve pequena, invisível, aceitando menos do que merecia. Olhei para meus filhos enquanto falava, notando seus olhares atentos. Mas aprendi que a verdade, mesmo quando dolorosa, tem um poder libertador. Não escrevi este livro para envergonhar ninguém ou para me vingar. Escrevi para dar voz à minha experiência e, talvez, ajudar outras pessoas a não esperarem até os 65 anos para valorizarem a si mesmas. Eduardo pigarreou, visivelmente desconfortável. Mãe, nós conversamos sobre isso. Sobre como não ficamos bem retratados no livro. Não, filho, corrigi gentilmente. Vocês não ficaram bem retratados nas ações que escolheram naquela época. O livro apenas reflete o que aconteceu e também mostra como todos crescemos desde então. Cláudia interveio. É verdade. O final do livro mostra nossa jornada de reconciliação, mostra que pessoas podem mudar, que famílias podem sarar. Juliana, que havia ficado em silêncio observando a interação, finalmente falou. Sabem o que eu mais admiro no livro da vovó? Não é apenas a história de uma mulher que finalmente se impôs contra o abuso familiar. É a história de como estabelecer limites saudáveis pode, na verdade, melhorar relacionamentos a longo prazo. Alberto ergueu novamente sua taça. A verdade nem sempre é confortável, mas é sempre necessária. Creio que este livro tocará muitas vidas, assim como Teresa tocou as nossas. Após o brinde, a conversa fluiu naturalmente para outros assuntos. Planos de viagem, notícias sobre trabalho, histórias engraçadas dos netos. Uma família normal, com seus altos e baixos, suas complexidades e contradições. Mas uma família que agora funcionava com base em um respeito que teve que ser duramente conquistado. Enquanto observava a cena, não pude deixar de pensar na longa jornada que nos trouxe até aqui. Não foi fácil. Houve recaídas, momentos em que velhos padrões ameaçaram ressurgir. Houve lágrimas, confrontos, períodos de distanciamento necessário. Mas também houve crescimento, reconciliação e a lenta construção de algo novo e mais saudável. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, encontrei Eduardo sozinho na varanda, contemplando o jardim que Alberto e eu cultivávamos com tanto carinho. Está tudo bem? Perguntei, juntando-me a ele. Sim, ele respondeu, sem desviar o olhar das roseiras. Só estava pensando. Esperei, dando-lhe espaço. Sabe, mãe, ler seu livro foi doloroso. Ver-me, através dos seus olhos, perceber como eu a tratava. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Mas também foi necessário. Fez-me pensar em como estou criando meus próprios filhos, no tipo de homem que estou ensinando Lucas a ser. E
que tipo de homem é esse? Ele finalmente virou-se para mim, seus olhos surpreendentemente vulneráveis. Espero que um melhor do que eu fui. Um que respeita as mulheres em sua vida, que vê sua mãe como uma pessoa completa, não apenas como uma conveniência. Toquei seu braço gentilmente. Você está aprendendo, Eduardo. Todos estamos. Lembra daquele resort? Daquela viagem? Como poderia esquecer? Às vezes penso no que teria acontecido se a senhora não tivesse nos ouvido naquele dia. Se não tivesse reagido como reagiu. Considerei a pergunta por um momento. Provavelmente teríamos continuado no mesmo padrão. Vocês me usando, eu permitindo. Até que eu morresse, deixando para trás uma mulher que nunca realmente viveu. Ele assentiu lentamente. Obrigado por não deixar que isso acontecesse. Por nos ensinar, mesmo que da maneira difícil. Agradeça a si mesmo por estar disposto a aprender, filho. Nem todos estariam. Naquela noite, após todos partirem, sentei-me na cama com meu diário, um ritual que mantive ao longo desses 5 anos. Alberto já dormia ao meu lado, seu ressonar suave, um lembrete constante de que nunca é tarde para encontrar companheirismo. Escrevi. Hoje, cercada pela minha família, a verdadeira, não a ilusão que mantive por décadas, sinto uma gratidão profunda por aquela viagem que quebrou meu coração, mas salvou minha vida. Não existe transformação sem dor. Não existe crescimento sem resistência. Amanhã meu livro estará nas prateleiras, minha história exposta para o mundo ver. Estou nervosa, sim, mas também profundamente orgulhosa. Aos 70 anos, descobri uma verdade que muitos nunca percebem, que o verdadeiro amor, por família, por parceiros, por amigos, nunca exige que nos diminuamos para caber nas expectativas dos outros. 5 anos atrás, eu estava no fundo de um poço, assistindo meus próprios filhos brindarem a um plano perfeito que me excluía completamente. Hoje, estou brindando ao lançamento do meu primeiro livro, rodeada por uma família que aprendi a amar não por obrigação, mas por escolha. E essa, percebo agora, foi a última lição que aprendi. Que mesmo família, talvez especialmente família, precisa ser uma escolha consciente, renovada diariamente. Não um sacrifício silencioso, não uma servidão inquestionável, mas uma troca baseada em respeito e valorização mútua. A jornada continua. Não somos perfeitos, nem eu, nem meus filhos. Ainda estamos aprendendo a dançar nesse novo ritmo que estabelecemos. Mas pela primeira vez em minha vida, estou dançando com passos próprios, no meu próprio tempo. E isso, descobri, faz toda a diferença. Fechei o diário e desliguei a luz. No escuro, toquei os 3 pingentes no meu pescoço, cada um simbolizando uma versão diferente de mim mesma. A mulher que fui, a mulher que encontrou sua voz e a mulher que ainda estou me tornando. A última vez que paguei por amor foi quando vendi minha aliança para financiar aquela viagem fatídica. Mas o que recebi em troca, no final, foi algo muito mais precioso. A descoberta de que o amor verdadeiro, seja por família, parceiros ou amigos, nunca exige pagamento. Apenas respeito mútuo, limites saudáveis e a coragem de ser quem realmente somos. O dia do lançamento do livro chegou com uma mistura de nervosismo e excitação. A pequena livraria do centro estava surpreendentemente cheia. Amigos, conhecidos, membros do clube de leitura e muitas faces que eu nunca havia visto antes. Estão dizendo que não tem mais cadeiras, Alberto sussurrou enquanto eu observava a multidão crescente por uma fresta na porta dos fundos. Parece que a propaganda boca a boca funcionou. A propaganda, na verdade, começou quase por acidente. Quando o manuscrito foi aceito pela pequena editora local, nunca imaginei que geraria tanto interesse. Mas então, o jornal da cidade publicou uma matéria sobre a avó de 70 anos que escreveu um livro de memórias impactante sobre limites familiares. E algo parece ter tocado um nervo. As pessoas começaram a ligar para a livraria, querendo saber quando o livro estaria disponível.
A editora, percebendo o potencial, organizou esta sessão de lançamento que, pelo visto, estava atraindo muito mais gente do que o esperado. 5 minutos, Dona Teresa, avisou Sofia, a jovem dona da livraria. A senhora está pronta? Ajustei meu novo blazer azul marinho, uma cor que por décadas considerei chamativa demais para uma mulher da minha idade, mas que agora usava com confiança. Estou pronta. Enquanto caminhava para a mesa preparada para a sessão de autógrafos, avistei minha família nas primeiras fileiras. Cláudia e Roberto, Eduardo e sua nova namorada, Juliana e seu noivo, e todos os netos. Seus sorrisos me deram a coragem que precisava. Sofia fez uma breve introdução, sua voz jovem cheia de entusiasmo. Estamos incrivelmente honrados em receber Teresa Oliveira para o lançamento de seu livro de estreia, A Última Vez que Paguei por Amor. Este não é apenas um livro sobre uma viagem de família que deu errado. É um manifesto sobre autoestima, limites saudáveis e como nunca é tarde para recomeçar. O aplauso foi caloroso quando me levantei para falar. Olhei para as faces atentas e sorri, sentindo uma confiança que teria sido impensável poucos anos antes. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Quando comecei a escrever este livro, era apenas uma forma de processar uma experiência dolorosa. Nunca imaginei que estaria aqui, compartilhando-a com tantas pessoas. Fiz uma pausa, ajustando o microfone. Este livro conta a história de uma viagem, literal e metafórica. Uma viagem para um resort de luxo que paguei vendendo minha aliança de casamento. Uma viagem onde descobri que meus filhos haviam planejado me excluir e me enganar financeiramente. E, mais importante, a viagem de autodescoberta que começou quando finalmente decidi que merecia mais. Vi algumas cabeças assentindo na plateia. Rostos desconhecidos que, de alguma forma, pareciam entender exatamente do que eu estava falando. Por quase toda a minha vida adulta, acreditei que meu valor como mulher, como mãe, estava diretamente ligado a quanto eu poderia sacrificar pelos outros. Cada necessidade pessoal ignorada, cada desejo próprio adiado, cada conta paga em silêncio, tudo isso era, na minha mente, prova do meu amor. Notei uma mulher de meia-idade na terceira fileira enxugando discretamente uma lágrima. O que não percebi era que, ao aceitar menos do que merecia, não estava apenas me prejudicando. Estava ensinando aos meus filhos que estava tudo bem me tratar como uma conveniência, um recurso a ser explorado. Estava criando um padrão disfuncional que nenhum de nós reconhecia como problemático. Meus olhos encontraram os de Eduardo, que assentiu levemente, reconhecendo a verdade nas minhas palavras. Este livro é sobre quebrar esse ciclo, sobre o momento difícil e assustador em que decidi mudar as regras do jogo, sobre o caos temporário que isso causou, e sobre a beleza inesperada que surgiu quando finalmente comecei a construir relacionamentos baseados em respeito mútuo em vez de sacrifício unilateral. Falei por mais alguns minutos sobre a jornada de escrita, sobre como revisitar memórias dolorosas havia sido terapêutico, sobre como encontrei minha voz depois de décadas de silêncio. Terminei com uma reflexão que havia escrito na noite anterior. Muitas pessoas me perguntam se me arrependo de ter vendido minha aliança para pagar aquela viagem fatídica. A resposta é não. Aquela aliança, símbolo de um amor que foi genuíno, mas também marcado por desigualdades, transformou-se na chave para minha libertação. Foi a última vez que paguei por amor, com dinheiro, com dignidade, com anulação pessoal. E foi o começo de uma nova forma de amar. Primeiro a mim mesma, depois aos outros, mas sempre com limites claros e expectativas de reciprocidade. Quando terminei, o silêncio foi momentâneo antes que o aplauso começasse. Vi Juliana com lágrimas nos olhos, Eduardo com uma expressão complexa de orgulho e arrependimento e Cláudia aplaudindo com entusiasmo. A sessão de autógrafos que se seguiu foi surpreendente. Dezenas de pessoas, principalmente mulheres, formaram uma fila paciente. Cada uma tinha uma história para compartilhar, uma conexão para estabelecer. Minha mãe viveu assim a vida toda, disse uma mulher de cerca de 50 anos.
nunca viu seu próprio valor. Vou dar este livro para ela. Estou passando por algo similar com meus filhos adultos, confidenciou outra. Sinto-me invisível, como um caixa eletrônico com pernas. Tenho 42 anos e estou apenas começando a estabelecer limites com minha família, compartilhou uma terceira. É aterrorizante. Para cada uma, eu oferecia uma palavra de encorajamento, uma dedicatória personalizada, um momento genuíno de conexão. Percebi que minha história, embora única em seus detalhes, tocava em uma experiência universal, especialmente entre mulheres da minha geração, criadas para colocar as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar. Quando o último livro foi assinado e a multidão começou a se dispersar, Sofia veio até mim com um sorriso radiante. Vendemos todas as cópias que tínhamos e já temos pedidos para mais. A editora vai querer fazer uma segunda impressão mais rapidamente do que imaginamos. Isso é surpreendente, respondi, genuinamente espantada com o interesse. Não deveria ser, ela disse, ajudando-me a guardar as canetas. Sua história ressoa com tantas pessoas, especialmente mulheres mais velhas que estão repensando décadas de condicionamento. Enquanto eu absorvia essas palavras, minha família se aproximou. Juliana foi a primeira a me abraçar. Vovó, a senhora estava incrível, tão eloquente, tão poderosa. Cláudia se juntou ao abraço. Estou tão orgulhosa, mãe. Mesmo que tenha sido doloroso reviver algumas partes da nossa história, estou realmente feliz que a senhora esteja compartilhando sua jornada. Eduardo, sempre mais reservado, apertou meu ombro gentilmente. A senhora deu voz a algo importante e escreveu sem rancor, sem vingança. Isso mostra o quanto cresceu. Alberto esperou que todos tivessem seu momento comigo antes de se aproximar com um buquê de lírios brancos, minha flor favorita, para celebrar não apenas um livro, mas a mulher extraordinária que o escreveu. Aquela noite, após comemorarmos em um jantar simples no restaurante italiano do bairro, Alberto e eu voltamos para casa. Eu estava exausta, mas de uma forma satisfeita que nunca havia experimentado antes. Que dia incrível, comentei enquanto nos preparávamos para dormir. Nunca imaginei que tantas pessoas viriam. Eu imaginei, Alberto respondeu surpreendendo-me. Sua história é poderosa, Teresa. Tem o poder de mudar vidas. Você acha mesmo? Tenho certeza. Pense nas mulheres que estavam lá hoje. Quantas delas estão em situações similares à que você viveu? Quantas precisam ouvir que não é tarde demais para se valorizar, para estabelecer limites, para exigir respeito? Pensei nas faces que vi na livraria, nas histórias que ouvi brevemente entre autógrafos. Mulheres de todas as idades, algumas mais jovens que meus próprios filhos, outras com mais de 80 anos. Todas buscando algo. Permissão, talvez, para colocar a si mesmas em primeiro lugar de vez em quando. Sabe o que mais me surpreendeu? Comentei enquanto apagava a luz do abajur. A presença de Eduardo e o fato de ele parecer genuinamente orgulhoso. Ele é orgulhoso. Todos os seus filhos são. Eles amadureceram também, Teresa. Sua coragem não apenas transformou você, mas toda a sua família. Adormeci, pensando nas palavras de Alberto, no rosto das mulheres na livraria e na longa jornada que me trouxe até este momento. De esposa e mãe abnegada à autora publicada, de mulher invisível a uma voz que outras queriam ouvir. Nas semanas seguintes, o interesse pelo livro continuou crescendo. Um jornal regional publicou uma resenha elogiosa. Um clube de leitura na capital convidou-me para uma palestra. A editora, empolgada com as vendas iniciais, sugeriu uma pequena turnê por cidades vizinhas. A senhora não precisa aceitar tudo, Alberto me lembrou quando as solicitações começaram a se acumular. Só o que realmente quiser fazer. Era um conselho valioso. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha permissão, minha própria permissão, para escolher como gastar meu tempo, energia e atenção. Não precisava dizer sim a tudo e todos. Escolhi alguns eventos que pareciam significativos, recusei outros, sempre priorizando meu bem-estar e interesses.
Era uma prática ainda nova para mim, mesmo após 5 anos de autodescoberta, a arte de estabelecer limites sem culpa. Numa tarde particularmente movimentada, recebi uma ligação inesperada. Era um programa de rádio local, querendo marcar uma entrevista. E gostaríamos que sua família participasse também, explicou a produtora. Seus filhos, especialmente. Seria uma perspectiva fascinante ouvir os dois lados da história. Hesitei. A ideia de expor meus filhos dessa forma me deixou desconfortável. Vou consultar minha família e retorno, respondi, ganhando tempo para refletir. Naquela noite, liguei para Eduardo e Cláudia, explicando o convite. Para minha surpresa, ambos se mostraram abertos à ideia. Acho que seria bom, Cláudia disse, mostrar que famílias podem superar momentos difíceis, que pessoas podem mudar. Concordo, Eduardo acrescentou. E talvez ajude outras famílias que estão passando por situações similares. 2 semanas depois, lá estávamos nós, eu, Eduardo e Cláudia, no pequeno estúdio da rádio local. A entrevistadora, uma mulher de meia-idade chamada Lúcia, nos recebeu calorosamente. Estou realmente fascinada com sua história, ela comentou enquanto os técnicos ajustavam os microfones. Principalmente com o desfecho. Muitas histórias sobre limites familiares terminam em rompimento, mas a de vocês teve um final diferente. Nem sempre foi fácil, Eduardo respondeu honestamente. Houve momentos em que pensei que nunca mais teríamos uma relação normal. Define normal, Lúcia provocou gentilmente. Eduardo refletiu por um momento. Acho que esse foi exatamente o problema. O que considerávamos normal era, na verdade, bastante tóxico. Minha mãe sacrificando tudo, nós tomando isso como garantido. A entrevista fluiu surpreendentemente bem. Compartilhamos detalhes da fatídica viagem, do momento de ruptura, dos difíceis meses que se seguiram. Falamos sobre reconciliação, sobre estabelecer novos padrões, sobre aprender a verdadeiramente ver uns aos outros. Teresa, Lúcia perguntou perto do final, o que diria para outras mulheres, especialmente de sua geração, que se identificam com sua história anterior? Que sentem que seu valor está ligado apenas ao quanto podem se sacrificar pelos outros? Pensei cuidadosamente antes de responder. Diria que nunca é tarde para estabelecer limites saudáveis. Que amor verdadeiro, seja por filhos, parceiros, amigos, nunca exige que você se diminua ou se anule. Que relacionamentos baseados em desequilíbrio constante não são sustentáveis. E, principalmente, que você merece ser tratada com o mesmo respeito e consideração que oferece aos outros. Quando a entrevista terminou, Lúcia nos informou que a resposta havia sido extraordinária. A linha telefônica do estúdio estava congestionada com ouvintes querendo compartilhar suas próprias histórias. Vocês tocaram em algo importante, ela disse, desligando seu microfone. Algo que muitas pessoas vivenciam, mas raramente discutem abertamente. Na saída do estúdio, uma senhora idosa estava esperando. Devia ter mais de 80 anos, apoiada em uma bengala, mas com olhos vivos e atentos. Senhora Teresa? Ela chamou quando nos viu. Ouvi sua entrevista no rádio e vim imediatamente. Precisava conhecê-la pessoalmente. Apresentou-se como Dona Helena, viúva há 15 anos, mãe de 4 filhos e avó de 9 netos. Sua história? Ela segurou minhas mãos com força surpreendente para alguém de sua idade. É como se estivesse contando minha própria vida. Mas sabe a diferença? Eu nunca tive sua coragem. Continuo sendo usada. Continuam tomando meu tempo, meu dinheiro, minha energia como se fosse obrigação minha. Senti uma profunda empatia por aquela mulher, que poderia facilmente ter sido eu se não fosse por aquela viagem fatídica. Nunca é tarde, Dona Helena, disse suavemente. Acredite em mim. Eu tinha 65 anos quando finalmente disse, basta. Ela assentiu, lágrimas nos olhos. Comprei seu livro hoje. Vou lê-lo esta noite. E amanhã? Amanhã vou ligar para meu filho mais velho, que acha que pode aparecer sem avisar e exigir que eu cuide dos netos enquanto ele e a esposa viajam.
Abraçamo-nos como velhas amigas, unidas por uma experiência compartilhada. Quando nos despedimos, senti um misto de tristeza por seu sofrimento e esperança por sua determinação nascente. No caminho para casa, Eduardo dirigia em silêncio, até que finalmente comentou: "Aquela senhora no estúdio poderia ter sido a senhora, não é? Se não tivéssemos sido pegos naquele dia no resort." "Provavelmente", admiti. "Ou talvez eu tivesse eventualmente chegado a um ponto de ruptura por outro motivo. É difícil dizer." "Estou feliz que aconteceu", Cláudia disse do banco traseiro, surpreendendo-nos. "Não pelo modo doloroso como aconteceu, mas pelo resultado final. Somos uma família melhor agora, mais real." Enquanto o carro avançava pelas ruas familiares da nossa pequena cidade, pensei em todas as Helenas por aí, mulheres que deram tudo e receberam migalhas em troca. Mulheres que, mesmo na velhice, continuavam carregando fardos injustos por medo de perder o pouco afeto condicional que recebiam. Meu livro não mudaria o mundo, não revolucionaria estruturas familiares estabelecidas há gerações. Mas se ajudasse apenas algumas mulheres a encontrar sua voz, a estabelecer limites saudáveis, a exigir o respeito que mereciam, já teria valido cada palavra escrita. A última vez que paguei por amor foi com uma aliança de casamento. Mas o que recebi em troca foi algo infinitamente mais valioso: a liberdade para amar, a mim mesma e aos outros, sem sacrificar minha dignidade, meu bem-estar ou minha voz. E essa, descobri, é a forma mais verdadeira de amor que existe. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.